Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo André Doniani. Andei meio sumido por causa que essa pandemia que tá tendo aí. Minhas crianças estão tudo em casa e fica muito difícil de eu fazer vídeos. Por isso que eu tô falando aqui, explicando para vocês o tempo que eu fiquei sem gravar vídeos. Eu peço perdão aos inscritos, peço perdão a vocês que tá nos acompanhando, que tá nos inscrevendo no nosso canal aí. Eu peço perdão a vocês e hoje estou gravando esse vídeo aqui para falar dessa bela obra, A Santidade que Liberta. Esse livro aqui, terminei de ler ele. Esse livro aqui mudou a minha vida, o meu modo de pensar sobre santidade. Às vezes nós pensamos que a santidade é um modo de nós ficar dormir no monte, se sacrificar, mas não. Nesse livro aqui o autor que chama John Eldredge, é um nome em inglês, não sei pronunciar. Ele é um autor, ele é conselheiro, ele é palestrante. Por 12 anos ele foi um escritor e orador do ministério Focus on the Family. Mais recentemente, seu trabalho na faculdade do Instituto Focus on the Family. Entre as suas obras, a CPAD já publicou Coração Selvagem e Um Mestre Fora da Lei. Esse autor aqui, esse livro, na realidade, quando ele escreveu, ele tirou os relatos de algumas palestras que ele fez sobre santidade. E esse autor aqui, ele aborda de um modo muito simples. Quando você começa a ler esse livro aqui, você não quer parar de ler, por causa que ele vai falando de uma linguagem tão simples que você entende o que ele fala. Ele tira bastante versículos bíblicos. Ele fala o quão a santidade liberta o ser humano. Ele fala da santidade de Jesus. A santidade de Jesus Cristo, ela foi simples. Às vezes a gente pensa assim, como na contracapa ele faz uma pergunta assim: o que lhe vem à mente quando você lê ou ouve a palavra santidade? Às vezes isso assusta, né? A santidade é aquele que não pode viver no meio da sociedade. Não, aqui nesse livro ele aborda muito simples com as suas palavras sobre a santidade. Ele fala muitas coisas muito interessantes. Esse livro aqui, ele é de autoajuda. Você que gosta de livro de autoajuda, esse aqui vai ser muito bom para você. Na primeira parte, ele fala sobre a surpresa da santidade. No capítulo 1, ele vai abordar sobre a santidade que liberta, que é o tema do seu livro, né? No capítulo 2, ele vai abordar sobre a persuasiva de Jesus, como é que Jesus, ele, com a sua simplicidade, ele pregava sobre a santidade, mas não com palavras, mas na sua simplicidade. Ele explica detalhado nesse capítulo aqui, muito interessante. Ele aborda bastante coisas que se a gente trazer para os nossos dias atuais, a gente vai aprender a viver a santidade como Jesus andou naquela época. No capítulo 3, ele vai falar sobre liberto para viver. No capítulo 4, ele vai falar as palavras de Jesus sobre a santidade, é o que eu falei. No capítulo 5, ele vai fazer uma pergunta. No capítulo 6, ele traz em contraste. Aí na parte 2 do livro, ele vai abordar sobre o caminho da santidade. No capítulo 7, da parte 2, ele vai falar: tudo está perdoado. Aqui nesse livro, ele aborda um testemunho de amigos que ele teve, que sofriam com determinados doenças,
com determinados tipos de vícios, de álcool, de droga, como é que eles se libertaram desses vícios. Ele explica como uma pessoa tem um autocontrole daquilo que ele está vivendo. Quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, vive a santidade de Cristo, ele fala que a pessoa muda a sua vida, ela transforma o seu modo de pensar. Então nesse livro aqui, meus irmãos, é muito bom, ele aborda sobre a santidade, mas de um modo simples, é como ele aborda aqui no tema. A santidade que liberta, aprendendo com Jesus a viver em integridade. Fica uma dica do canal Geração para a Última Hora. Se você gosta de livros de autoajuda, esse livro aqui, ó, ele vai te ajudar muito. Da editora CPAD, e esse livro não é caro, esse livro ele custa muito barato. Esse livro eu ganhei ele de um amigo que eu compro obras dele, ele me enviou esse livro aqui como brinde. Eu agradeço aí o Pedro, né, se tornou um grande amigo meu. E fica a dica do nosso canal Geração para a Última Hora. Se você está procurando um livro de autoajuda, lê esse livro aqui que vai te ajudar muito a você entender o que é a santidade verdadeira. Nós temos que viver constantemente a santidade de Cristo. A santidade de Cristo nos torna simples, nos torna pessoas íntegras diante da presença de Deus. É isso que esse autor aqui, com o escrito dele nesse livro, através das suas palestras, ele explica e detalha cada tópico, cada tema que ele aborda sobre a santidade. Na contracapa ele diz assim, ó: se você for como a maioria das pessoas, sua resposta será entediante. Na realidade eu vou ler novamente. O que lhe vem à mente quando você lê ou ouve a palavra santidade? Ele faz uma pergunta. Se você for como a maioria das pessoas, sua resposta será entediante, renúncia, como em renúncia a si mesmo, disciplina, inatingível, esforço, objetivo, separação do mundo ou de certos tipos de coisas difíceis. É o que ele está falando aqui. Durante anos, agora é a palavra do autor. Durante anos pensei sobre a santidade como algo austero, espiritualmente elitista e francamente bastante severo. Abrir mão dos prazeres mundanos, coisas inocentes como açúcar, música ou pescar. Viver uma vida inteiramente espiritual, orar muito e ser uma pessoa muito boa. A santidade não é um tema popular nesses dias, em grande parte porque acabamos associando a ela todos os tipos de coisas inatingíveis. Deus está trabalhando conosco, corrigindo, guiando, disciplinando, para que possamos participar da sua santidade. A disciplina não é um objetivo. O objetivo é a restauração da sua criação. Essa é a palavra do autor. A esperança do cristianismo é que consigamos viver a vida de Jesus. A sua bela bondade pode ser nossa. Jesus pode curar o que deu errado em cada um de nós. Ele faz isso dando-nos a sua bondade. Essa é a contracapa, palavras do autor. E na contracapa que ele disse aqui, ele também aborda dentro do livro, tá? Então fica aí uma dica do nosso canal Geração para a Última Hora. E vou procurar fazer mais vídeos para vocês aí, porque eu tenho afastado um pouquinho, não por doenças, também tive doenças aí, passei por dificuldades, mas me recuperei, graças a Deus, não foi nada demais. Mas eu vou procurar fazer mais vídeos, vou fazer mais indicações, vou fazer mais reviews aqui e espero que vocês gostem do nosso conteúdo,
tá? Então fica mais uma dica do nosso canal Geração para a Última Hora. Até o próximo vídeo.